Olá, sou Yolanda Ferro e estou de volta com o nosso Juriscast. O nosso porque é de todo mundo, é da comunidade, é da coletividade. O podcast do direito, aquele que te informa direito. E diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, estamos aqui com uma convidada expert em direito do consumidor. E você que nos acompanha vai poder ter algum conhecimento jurídico nessa área a respeito das normativas jurídicas sobre o consumo e a respeito das tratativas dos contratos de compra e venda, como também algumas causas abusivas que às vezes acontece com você, você está sendo lesado diante de um direito que você às vezes nem sabe, nem tem conhecimento que realmente possui. Então, sobre essas questões, estou aqui nos nossos estúdios com a doutora Rafaela Canuto. Doutora Rafaela Canuto é advogada, atualmente é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da nossa seccional AB Alagoas. E a doutora Rafaela irá bater um bate-papo conosco para passar essas informações éticas e técnicas para vocês. Agradeço mais uma vez por estar conosco em mais um episódio do nosso Juriscast, segunda temporada. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Rafaela para que ela possa fazer essas explanações pertinentes à nossa temática. Doutora Rafaela, é um prazer recebê-la aqui no nosso Juriscast. Seja muito bem-vinda e é uma honra contar com a senhora e com seus conhecimentos a respeito das pessoas que nos acompanham em relação ao direito do consumidor. Olá, para mim é um prazer também estar aqui batendo esse papo com você, doutora Yolanda, e por um tema tão relevante, né, que impacta tão diretamente a vida de todos nós, todos os cidadãos, né? Porque a nossa vida é um eterno consumo. Então a gente acorda consumindo, dorme consumindo, então o direito do consumidor, ele é importantíssimo no nosso dia a dia. E a gente ter as informações claras, precisas, como devem ser feitas, isso faz toda a diferença. Certamente, doutora Rafaela. E isso faz com que nós nos sintamos mais cidadãos, mais conhecedores dos nossos direitos. Nós, logicamente, temos os nossos deveres. Mas, diante de uma relação de consumo, geralmente as pessoas se voltam mais para os nossos deveres e não para os direitos. Mas, em relação aos direitos, vocês irão ter todas essas. Quer dizer, todas não, né? Porque o direito do consumidor é muito vasto. Verdade. Né? Algumas informações hoje aqui para que nós possamos ter conhecimento de um pouco dessa vasta seara. Exatamente. Doutora Rafaela, primeiro, eu gostaria de começar perguntando a respeito de algo pertinente à sua pessoa. Como surgiu essa vontade de defender o direito do consumidor? Foi algo que aconteceu com a senhora sentiu-se injustiçada diante de algum direito que a senhora tinha e não foi atendido? Ou foi algo que surgiu durante a academia, durante a sua formação advocatícia? Bom, a minha relação com o direito de consumidor eu acho muito interessante. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que nós não escolhemos o direito que nos escolhe, né? Porque, inclusive, eu já tentei enveredar para outras áreas, mas é como se eu tivesse um ímã que sempre me, me leva de volta para o direito do consumidor. Então, por isso que eu costumo dizer que o direito nos escolhe. E a minha relação com o direito do consumidor começou ainda na academia, né? Na época que eu fazia faculdade, eu comecei a trabalhar no Procon, eu fui estagiária do Procon. Então, a partir daí, eu fui me apaixonando pelo direito do consumidor. Então, eu passei 10 anos à frente, trabalhando no Procon, passei por todas as fases lá do Procon, todos os cargos do Procon, saí lá, o meu último cargo foi a direção, fui diretora jurídica do Procon do município lá de Arapiraca, e sou uma apaixonada pelo direito do consumidor. Então, a minha relação com o direito do consumidor, eu digo que é bem familiar. Então, não é à toa que a senhora tem muita autonomia na área, né? Porque ao tempo em que ela estava na faculdade, tendo conhecimento das disciplinas tão vastas, que são nas grades e nas matrizes Exato. curriculares do curso de Direito, ela também já estava ali na prática e estava adquirindo mais experiência para realmente atuar de forma efetiva, técnica e muito dinâmica, e de forma exemplar, como realmente é o seu trabalho. Ah, obrigada. E falando de forma exemplar, ultimamente eu venho acompanhando as redes sociais com mais constância, e eu me deparei com um vídeo da doutora Rafaela. Doutora Rafaela explicando nas redes sociais de forma perfeita em relação aos direitos do direito do consumidor, porque nós passamos pela Semana do Consumidor. Exato. Né? Então, alguns consumidores têm o direito
e não sabe, não tem conhecimento daquele direito, principalmente quando aquele direito não está ali à vista, quando o direito é lesado. E o fato da doutora Rafaela também ter autonomia nessa área fez com que ela recebesse um convite excepcional e estar diante das suas atividades, desenvolvendo um papel institucional também. E foi por intermédio desse convite, e que ela resolveu aceitar e aceitou brilhantemente, a ser presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Seccional AB Alagoas. E por intermédio dessa nova função, desse novo cargo que ela exerce, foi que eu tive acesso a esses vídeos explicativos a respeito da Semana do Consumidor. Mas assim, doutora Rafaela, para que as pessoas tenham conhecimento e que elas possam compreender qual a ligação que isso tem, é porque quem está na área, milita na área, tem autonomia, ou seja, ela tem capacidade para estar ali naquela função, ela tem capacidade para presidir a comissão. Mas a senhora poderia, para nós, explanar um pouco o que a Comissão do Direito do Consumidor faz? Sim, a Comissão do Direito do Consumidor, ela está para assegurar à sociedade, de forma informativa, e acompanhar tudo que o mercado de consumo hoje faz contra o próprio consumidor. Então, assim, a comissão é uma aliada, na verdade, do cidadão. Então, a gente está disponível para tirar dúvidas, inclusive, a gente está fechando várias parcerias com vários órgãos, e vai ser muito interessante. Então, Né? isso quer dizer que vem muitas campanhas Vem, por aí. vem muita surpresa boa para o Que consumidor de Alagoas, maravilha! graças a Deus. Então, isso é um sinônimo de que realmente a pessoa certa está no lugar certo e com parcerias certas, o consumidor só tem a ganhar. Exatamente. E eu costumo dizer que o nosso compromisso é com o consumidor. E falando em compromisso com o consumidor, a gente já pode começar um pouquinho a explanar a respeito da temática de hoje, né? Que está voltada para os direitos básicos do consumidor. Exato. Inicialmente, eu falei que nós temos obrigações e nós temos direitos, direitos e deveres. Mas muitas vezes, na hora da gente pleitear um direito, as pessoas não dão ouvido, não dão importância ou não dão a informação realmente necessária e adequada para a gente resolver aquele problema. E isso está voltado para os direitos básicos do consumidor. Então, o que seria, doutora Rafaela, o direito básico do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz vários direitos, né, para assegurar o consumidor no mercado de consumo. Então, um dos direitos mais importantes, a palavra mais citada nos cento e poucos artigos que constam lá no CDC, é a palavra informação. A palavra informação, ela vem 12 vezes no Código de Defesa do Consumidor, para você ver o peso que essa palavra tem. Então, o consumidor, ele precisa ter uma informação clara, adequada, precisa sobre tudo que o produto ou o serviço oferece. Tem direito à proteção à vida e à saúde, isso significa que nenhum produto pode danificar a saúde do consumidor, a segurança do consumidor, direitos a danos materiais e morais, à medida, a depender do caso, né? E o consumidor precisa, sim, dessa informação clara em tudo que ele vai fazer no mercado. O que acontece, doutora Rafaela, se por acaso eu adquirir um produto e ele, por acaso, for lesivo à minha saúde e não vier expresso no produto, o que é que pode acontecer? Aí o Como é que consumidor eu posso agir se isso vier prejudicar a minha saúde? Se porventura acontecer esse episódio, né, de prejudicar a saúde e a segurança do consumidor, inclusive a gente também tem que prestar atenção em algumas propagandas. Muitas propagandas, elas inclusive foram tiradas do ar. Eu não sei se vocês vão recordar, mas tinha uma propaganda no ar que era do Red Bull. Red Bull te dá asas. E muitas crianças sofreram acidentes por Sempre conta daquela. propaganda por Red Bull, né? Só Sem esse mexer, motivo. sem mexer. Mas, assim, como é uma coisa muito interessante que pela pergunta que você me fez agora, muitas crianças sofreram acidentes domésticos Uhum. tentando, entre Criar aspas, asas no mundo criar da imaginação asas, infantil. né? O mundo da imaginação. Então, Queria assim, ser o super-homem, a queria super-mulher. exatamente. Então, propagandas como essa, elas estão sendo inclusive retiradas do ar, né? Então, Teve outra coisa também em relação à propaganda, já que a senhora tocou, me veio agora a lembrança. É,
propagandas no sentido pejorativo, que utilizavam muito a imagem da mulher, de forma vulgar. Exatamente. Isso também Abusiva, tem a ver com a seara do direito do consumidor? com certeza. Tem a ver, sim. Essas propagandas, elas são vedadas, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, porque tem que preservar, sim, a imagem da mulher. E, inclusive, várias propagandas de vários produtos que antes utilizavam a mulher, né, como o centro daquela atenção, de forma vulgar, hoje já não se é mais feito dessa forma. Mudou totalmente a temática, totalmente a forma de fazer essa propaganda. Isso era muito utilizado mais para cerveja, Cervejas, cigarro, propagandas de alguns carros, automóveis, motos, automóveis. principalmente, né? É muito importante trazer isso para que o nosso ouvinte e as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo também, tenham essa consciência do que pode e do que não pode, do que é correto, do que é abusivo e do que realmente vai gerar um dano. Exatamente. E o fato dessas propagandas, que nós sabemos que o objetivo da propaganda é vender o produto. Mas você tem que saber qual é o produto que você está adquirindo. E se aquela propaganda ela está seguindo todos os normas legais da questão do respeito ao produto, se está informando que o produto realmente possui e se está considerando todos os direitos do consumidor em relação ao que ela está vendendo. E se o que ela está propagando, realmente ela está vendendo de acordo com a propaganda. Exatamente. Toda propaganda que o estabelecimento comercial fizer, ela deve ser cumprida. O consumidor tem esse direito de exigir o cumprimento da oferta. Já que essa propaganda tem que ser cumprida, o que é que acontece, doutora Rafaela? Às vezes a gente vai para uma cafeteria, pega um cafezinho, não tão somente pelo conteúdo, mas pela aquela imagem que chama a atenção. É um café bonito, é um café que realmente encheu os olhos. E às vezes a gente sentiu a necessidade de degustar aquele diferencial. E você faz o pedido. Quando o pedido chega, não é igual a fotografia. Também é Frustra, abusivo. né? Com Frustra. E houve certeza. expectativa que foi frustrada. Com certeza. Tem também propagandas de piscinas, né? Você vê lá na caixa, 3, 4 crianças brincando na piscina. Quando a mãe compra a piscina, que monta em casa, não cabe nem uma criança, não cabe nem o bebê. Então, Propaganda realmente, abusiva. é enganosa, na verdade, essa Enganosa. propaganda. É Abusiva e uma, enganosa. é Ou uma só propa- enganosa. só enganosa. Tá. A abusiva é quando ela é como no caso das propagandas de Propagandas cervejas, que que denigre a utilizam imagem a do imagem da mulher para outro, denegrir. dentre outros sentidos. Mas nesse caso seria uma propaganda enganosa. E Enganosa. aí o consumidor pode exigir o valor pago, nesse caso pelo cafezinho, exigir um outro café, né, pelo exemplo que você deu, ou um abatimento proporcional no preço daquele produto que ele está adquirindo. Isso acontece também quando às vezes você se depara com um ingrediente à parte, digamos, vem algo indesejado que não fazia parte do ingrediente da comida do produto. Não, aí já é uma outra seara. Já não se trata da propaganda nem abusiva nem enganosa. Aí a gente já vai partir para uma outra seara do direito. Outro Exato. ponto do direito. Exatamente. Vocês estão acompanhando, estão vendo como a gente acha que é uma coisa normal, comum, simples, mas não é. Tem muitas minúcias, tem muitas particularidades. E o direito do consumidor, ele não anda sozinho. Ele anda com o direito civil, ele anda com o direito criminal, ele anda atrelado com outras searas do direito para que você, consumidor, quando estiver sendo lesado, se por acaso você venha a ser lesado, você saber a quem recorrer e você saber qual o direito que está sendo lesado e qual o direito que você tem à reparação. Exatamente. Nem o consumidor ele tem que ter em mente que nenhum direito é ínfimo. Nada que aconteça com o consumidor que não deva acontecer é ínfimo. Às vezes, inclusive, você na conta bancária, vem lá um desconto de 30 e poucos centavos, R$ 1, de alguma cesta, de algum serviço que o banco porventura ofereça, mas que o consumidor nem sabia que tinha, né? Que tinha aderido, que não autorizou, que não aderiu àquele serviço. E aí muitos consumidores, para uma pessoa é ínfimo, entre aspas, né? Um valor pequeno que às vezes passa, inclusive, despercebido. Mas quantos clientes o banco tem para cobrar R$ 1? Quando você Isso. soma um montante. Então, é um enriquecimento ilícito. Se o consumidor ele não autorizou, se ele não aderiu àquele serviço, ele não deve pagar por ele, ainda que seja 1 centavo. Aí já caminha o direito do consumidor atrelado com o direito criminal. E bancário. E bancário. Exatamente. Mais uma seara. Exato. Que o direito do consumidor anda ali juntinho para proteger o seu direito, de você que está nos acompanhando.
Exatamente. Doutora Rafaela, a respeito dessa questão de informação, tem uma coisa que acontece muito, são casos corriqueiros, mas que as pessoas às vezes ficam sem saber como resolver. Quando o produto vem com vício, você vai para determinado estabelecimento e você adquire um produto. E quando você chega em casa, o produto não funciona. Ou então o produto só apresenta um problema 2, 3, 10 dias, um mês, 2 meses depois. Como resolver isso? Nesse caso, se o consumidor aderir um produto, adquirir um produto e ele apresentar vício, temos aí o produto durável e o produto não durável, né? O produto durável, eletrodomésticos, por exemplo. E o produto não durável, alimentos. Porque às vezes você vai no supermercado, compra alguma coisa que quando você abre, compra lá uma salsicha. Quando você abre o pacote, está lá estragado. Então, o Quando você olha a consumidor data de validade, está está normalzinho, ok, aquele mas aí produto não quando está em você bom abre, estado de exato, o consumo. produto não está em bom estado para consumo. Então, nesse caso, o consumidor tem direito, sim, à restituição do valor pago pelo produto, tem direito também ou a substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso, ou também o abatimento proporcional no preço. Certo. E quando é aquele vício? O vício, para que vocês tenham mais familiaridade com o termo, é quando apresenta um problema. São problemas Sim, que são vistos de imediato e às vezes são problemas que a gente só vai detectar depois. isso. Eu falei um pouquinho do vício no produto alimentos, né, do Uhum. produto não durável, mas no caso de um produto durável, como, por exemplo, uma geladeira, um telefone, vamos supor que o consumidor adquira esse produto e ele vem apresentar esse vício, esse defeito com algum tempo. Alguns consumidores adquirem esse produto, com 2 dias ele apresenta esse Uhum. vício. Às vezes ele acha que pode até trocar na loja, mas não é por aí. A troca depende do estabelecimento comercial. É liberalidade do estabelecimento. Tem que ver a política de troca do estabelecimento. Se o estabelecimento falou que trocava com tantos dias, independente de ser vício ou uma outra coisa, né? E aí o estabelecimento ele precisa cumprir com essa oferta. Caso não seja esse o motivo, né? A troca, ela não é feita. E o produto, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é entrar em contato com a empresa, tentar resolver administrativamente. Caso não consiga, esse produto ele tem que ser encaminhado para assistência técnica. E permanecendo na assistência técnica sem o reparo, o consumidor ele tem por 30 dias, o consumidor tem direito à restituição do valor pago pelo produto. Ele pode escolher, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor dá 3 opções, que é o reembolso, a restituição do valor O pago pelo valor que você produto, pagou ser exatamente. colocado para você de volta. Sim, o abatimento proporcional no preço, ou Se seja, você um quiser ficar com o desconto, se produto você com quiser. defeito, mas Exatamente. aí você paga Fica um com o valor produto e reduzido. recebe um troco, Uhum. né? Ou a tal reparação, a troca do produto por outro, em perfeitas condições de uso. Uhum. Mas além da dor de cabeça, de estar com a expectativa toda de chegar em casa e montar aquele produto e fazer uso daquele produto e não conseguir devido a esse problema, aí cria uma expectativa quando vai trocar. Então, o estabelecimento realmente pode segurar esse produto na assistência técnica até 30 dias Até 30 apenas. dias, apenas. Passou de 30 dias, o consumidor já tem direito a essa escolha. Porque às vezes passa de 30 dias e a gente tem experiência Exato. nisso. Às vezes o estabelecimento pede 40 dias, 45 dias, não. Aí já extrapolou o prazo que o código Então, determina. já é mais um prazo que vocês estão tendo conhecimento de como agir, se por acaso isso vem acontecer com você. Exatamente. E falando em prazo, tem uma questão muito importante, que hoje em dia tem a praticidade que a internet nos proporciona, né? O consumo online, por exemplo, aquelas compras que nós estamos realizando no conforto da nossa casa, utilizando um aparelho celular, utilizando um link, um site, e que são muitas propagandas muito convidativas para você realmente, no seu conforto do celular, relaxado, Exatamente. escolher, né, mais à vontade um produto, você lê a ficha técnica e tudo mais. Desde que seja site confiável e desde que realmente você consiga fazer uma compra segura. Mas em relação a esses dias de compra online, a essas compras online, doutora Rafaela, como é que elas funcionam? No caso de troca, o consumidor comprando fora do estabelecimento comercial, seja pela internet, por telefone, por catálogo, fora do estabelecimento comercial, Mesmo que seja online. isso. Ele pode comprar pela internet,
pode comprar por telefone, Uhum. pode comprar por catálogo, Uhum. né? Tem essas empresas aí de cosméticos e tal, Isso. que vendem no catálogo também. Pode comprar no catálogo, ou aquele pessoal que vende porta a porta Sim. também. Essas modalidades de compra fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de arrependimento, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele pode devolver esse produto 7 dias depois do recebimento. Inclusive, ser reembolsado também, além do valor pago pelo produto, pelo frete. Uhum. Aí tem um detalhe importantíssimo. Se o produto ele é personalizado, ele não Não pode engloba ser o direito devolvido. de arrependimento, Sim. só se Não for pode ser devolvido. defeito. Entendi. Mas pelo direito de arrependimento, não. Nesse Digamos caso, assim, não pode. eu fiz a compra de um produto. O produto chegou, eu não gostei, porque não estava de acordo com Exato. a propaganda, ou então não supriu mais a minha necessidade. Passou muito tempo para ser entregue. Então, esse produto chegou, eu posso devolver até 7 dias da data que eu recebi. Exatamente. Uhum. Sem justificativa. Uhum. Só devolve e pede o dinheiro de volta, inclusive do A frete. praticidade Exato. da compra virtual. Isso. E se o estabelecimento não quiser ficar relutando para não devolver o dinheiro ou dizer que não aceita aquele produto, o consumidor está coberto, pode procurar o Procon, né? Um dos canais que defendem o consumidor é o Procon, um dos principais canais, Uhum. né? De forma administrativa. E caso não resolva no Procon, o consumidor ainda tem a esfera judicial para Isso. recorrer. Procura um advogado de Isso. sua confiança Isso. para reparar esse dano, essa lesão que você teve e ser restituído em relação a Exatamente. isso. E O aí seu pode, direito. inclusive, caber um dano moral. Além do material, não é? Que é a Não, não, restituição do valor pago pelo produto e o valor pago pelo frete, ainda pode ter o dano moral. pelo abalo que você sofreu em relação àquela Exatamente. consequência de não terem respeitado o seu direito. Isso. E a gente fala tanto em direito, 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 porque realmente a temática é essa, é voltada para os direitos dos consumidores, né? E em relação a essa questão de compra online, porque a gente se depara muito com uma facilidade. Mas às vezes, doutora Rafaela, eu falei há pouco que desde que o site seja seguro e a compra também seja segura, a gente realmente faz essa compra e aguarda no conforto do nosso lar, a entrega do produto que a gente também comprou no conforto do nosso lar. Mas, ultimamente, nós acompanhamos os telejornais e os noticiários, eles informam um número crescente, muito grande, de golpes, de pessoas que estão sofrendo com compras online a respeito de pessoas que estão se passando por empresas verdadeiras, como se fosse entregar aquele produto, vender aquele produto, e na realidade é um grupo de pessoas mal intencionadas e montam aquele falso perfil com um falso link para induzir o consumidor a fazer uma falsa compra. Exatamente. Então, como agir nessa situação? O que fazer para evitar golpe ou fraude? Essa situação está cada dia mais rotineira, né? Então, a gente se depara realmente com um número muito crescente de golpes de compras virtuais. Então, o primeiro ponto, tem muitas dicas, mas eu vou deixar umas dicas aqui para você, consumidor. O primeiro ponto que você deve observar ao comprar online é se o site é seguro. Se lá no endereço do site tem um cadeadozinho e começa com HTTPS, esse site ele é seguro. É bom também o consumidor dar uma olhadinha no site Reclame Aqui. Sempre verificar se aquela propaganda lá, se aquela loja, ela tem CNPJ. É muito importante saber se a Olha a loja tem. história da empresa. Exatamente. Pesquisar sobre ela. Pesquisar a avaliação de outros clientes. Olhar se tem um índice de reclamação. Exato. Um índice Que é de justamente no satisfação. site Reclame Aqui. Uhum. Isso aí a gente consegue Acompanhar esses critérios no site Reclame Aqui e ver se esse site é seguro com esse cadeadozinho e esse início do endereço com HTTPS. E se incorrer, Se cair incorrer em em golpe, procurar as minhas o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência e, em seguida, procurar as vias judiciais. Muitas vezes, quando esses fakes, eles já se preparam para aplicar esse golpe, eles conseguem lançar uma propaganda
e que você vê que tem uma facilidade muito grande, um desconto muito grande, e você também já tem que ficar alerta sobre isso. E quando eles lançam um produto com preço muito baixo, além do valor normal de mercado, você já tem que ficar alerta. E eles conseguem fazer com que o consumidor tenha atenção. Então, o número de golpes realmente é muito grande. Aí, de imediato, eles já tiram tudo do ar. Exatamente. O consumidor, ele precisa desconfiar de quando vê esses descontos muito abaixo do mercado. Uhum. Uma dica muito importante é essa que você acabou de dar ao consumidor, porque não existe, né? A gente vê, por exemplo, uma TV, qual é o preço médio de uma televisão hoje? Uma televisão simples hoje, eu creio que custa no mínimo uns R$ 400. Como que o consumidor vai comprar uma TV de 100? Isso. Então, o consumidor também, muita vantagem, pode sair desvantagem, não é? Então, Uhum. é uma dica muito importante essa, desconfiar de descontos muito Desconto abaixo do abaixo mercado. preço normal do Exatamente. mercado. E para fazer o boletim de ocorrência, se por acaso vier a precisar, se todos os passos que a doutora Rafaela acabou de falar agora forem seguidos e mesmo assim ainda incorrer na iminência do golpe, assim que você faz a sua compra, você salva tudo, você printa tudo, você fica munido de todas as provas que você, porventura, venha precisar. Exatamente. Guardar Porque todos isso os vai ser um comprovantes de respaldo pagamento. para boletim de Isso. ocorrência. Guardar todos os comprovantes de pagamento, todos os prints de conversa, tudo é interessante, tudo é documento para uma possível restituição, uma possível ação judicial. E dessa forma você já fica em alerta, você já vai anotando aí, já vai acompanhando e já acompanha todas Exato. as dicas da doutora Rafaela. Então, passado esse ponto, doutora Rafaela, uma coisa que as pessoas sempre perguntam também a respeito de contrato de adesão. O que seria o contrato de adesão e como funcionaria esse contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato já pronto. Você chega para fazer, é, é, aderir um serviço e o contrato já está ali pronto, formulado. E o consumidor, contrato de várias páginas com letras minúsculas, né? E isso aí pode ter cláusulas abusivas. Mas muitas vezes o consumidor não tem nem tempo de ler o contrato. E quando tem tempo de ler, não entende o que está ali escrito, né? Porque é tanta palavra difícil, é tanta coisa para induzir o consumidor ao erro, que termina o consumidor assinando pela necessidade daquele serviço ou daquele produto, assina e seja lá o que Deus quiser. Mas geralmente nesses casos, o consumidor ele deve levar o contrato para casa, ele pode mandar uma pessoa de sua confiança dar uma analisada no contrato, não ser afobado, né, na hora de contratar um serviço ou de efetuar uma compra que precise assinar um contrato desses, porque na maioria das vezes esses contratos incluem cláusulas abusivas. E essas cláusulas são anuláveis. Né? Quando o consumidor, ainda que compre, ainda que assine esse contrato, perceba posteriormente que existiu essa abusividade, o consumidor também está coberto pelo direito do consumidor. Ele não vai ficar desamparado porque assinou ali e está com aquele Não é problema. porque ele assinou, que ele deu aquela ciência que, como a gente diz, vai valer para toda a vida, Não. não é? Se houver Ele cláusulas não vende, abusivas, o consumidor está porque o protegido. contrato de adesão é aquela coisa pronta e acabada. Ele não Exatamente. teve a liberdade de discutir o que tem ali no Isso. contrato. Ele não constrói Ele esse não se faz essa contrato, né? pergunta. Ele não constrói junto com a outra parte esse contrato. Está ali pronto, favorável a quem está fazendo a venda, não quem está aderindo àquele produto ou fazendo aquela compra. E Então, é interessante vocês terem conhecimento sobre isso, porque a qualquer momento o contrato de adesão ele pode ser revisado. E, igualmente, a doutora Rafaela acabou de colocar, se por acaso for detectado que há uma coisa que não seja muito boa para você, alguma cláusula abusiva, algo indevido que não deva estar ali, você pode solicitar a revisão do contrato. exatamente. Uma cláusula muito comum que tem em contratos de adesão, quando você compra um automóvel, por exemplo, sempre vem lá um seguro prestamista. Esse seguro significa, é uma venda casada, porque você está comprando um automóvel e fazendo um seguro que às vezes você não tem conhecimento que está incluído ali naquele contrato. Então, além de ser uma cláusula abusiva, ainda é uma venda casada. Então, se você comprou um carro, comprou qualquer produto que veio essa cláusula desse seguro prestamista, cabe uma revisão contratual. Perfeito, doutora Rafaela, porque geralmente quando a gente adquire com um contrato e com algumas parcelas. E depois que você adquire, fora aquela negociação, você
faz a aquisição de um seguro do automóvel Exato. externo àquela compra e àquela venda. E aí, às vezes, o seguro não é nem tão caro, mas, como eu disse, nenhum direito do consumidor ele é ínfimo, nenhum é ínfimo. E quando ele vai para as parcelas de um possível financiamento, como de um veículo, que às vezes a gente financia em 48, 36, 24 parcelas, você faz um seguro de 2.000, que quando você vê, está pagando 10.000 reais nesse seguro. Então, assim, é uma cláusula abusiva, é uma venda casada, e o consumidor, ele está coberto e cabe essa revisão contratual. E aí diminui bastante a parcela do financiamento, exatamente. Essa é uma dica para quem adquirir um automóvel através de financiamento. Tem que verificar como é que está o contrato, se tem seguro prestamista que você não tem conhecimento e nem autorização. Dentre outras cláusulas que existem nesse contrato, né? Uma delas é esse seguro. Mas pode haver outras cláusulas. Vou analisar o seguro. Tá. Doutora Rafaela, chegaram alguns questionamentos para a redação, porque nós estamos na segunda temporada do JurisCast e algumas pessoas, ei, vai voltar, como é que vai voltar? E nós estamos voltando agora quando o JurisCast completar um ano. Nós demos uma pausa para reinventar, reestruturar, essa pausa foi logo para as festividades natalinas, e nós estamos voltando, e alguns questionamentos foram feitos durante esse período. Então, quando nós nos deparamos, tinham questionamentos a respeito do direito do consumidor também. Então, um dos questionamentos era acerca de um serviço, quando ele é contratado e ele não é executado corretamente. Eu contrato, digamos, um pedreiro e eu contrato para ele fazer uma área de lazer na minha casa. E foi orçado, teve um planejamento, teve uma planta, tudo direitinho, teve um projeto arquitetônico e tudo, e ele tinha ciência de tudo, participou de todas as tratativas, só que ele não fez esse serviço de acordo com o que foi acordado. Como é que eu poderia agir diante dessa situação? Porque uma vez pronto, está lá, pronto e acabado, mas não está de acordo com o que realmente foi interpretado entre as partes. Aí vamos entrar novamente naquela esfera do cumprimento, né, do contrato, da oferta, do serviço. Então, nesse caso, cabe que o serviço seja executado novamente, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma despesa a mais para o consumidor que contratou aquele serviço que foi mal executado. O consumidor deu o projeto. Nesse caso, você mostrou o projeto, contratou o profissional e ele fez diferente do que tinha ali no papel. Então, cabe a reexecução desse serviço sem nenhum custo para o consumidor ou também o abatimento proporcional do preço. Se por acaso eu escolher por Um ficar outro na forma que está. Exatamente. Fica como está, contrata um outro profissional, inclusive esse profissional que executou o serviço mal executado, ele pode entrar em acordo com você e pagar o novo profissional, e aí fica como se fosse um abatimento proporcional do preço do serviço. Exatamente. Um acordo extrajudicial. Extrajudicial. E caso não consiga, como você falou, um pedreiro, se ele presta esse serviço com habitualidade, ele se enquadra como um fornecedor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele defende a relação de consumo entre fornecedor e consumidor final, né? Quem está usufruindo daquele produto ou daquele serviço como destinatário final, sem auferir lucro em cima daquilo ali. Então, é onde cabe o CDC. O direito do consumidor, ele protege essa relação de consumo. E nesse caso do pedreiro, cabe uma reclamação no PROCON, porque ele se enquadra como um fornecedor de serviço, pela habitualidade que ele presta aquele serviço. Não resolvendo no PROCON, cabe uma ação judicial também, para pleitear tanto danos materiais quanto possíveis danos morais, né? Porque o dano moral a gente fala assim, mas é um dano muito subjetivo, não é? Não é porque a gente acha que vai ter esse direito que terá. Aí vai depender do caso concreto e da apreciação dos nossos magistrados. Essa questão foi muito importante porque a pessoa também se questionou. Eu vou ter que mandar derrubar tudo? Aí vem, por outro lado, a questão do acompanhamento da mão de obra ou então da confiança que você teve no profissional. Exatamente. E o fato de ter que derrubar tudo não vai ser por você, vai ser por quem não executou o serviço como realmente deveria. Exatamente.
Se ele foi contratado para executar tal serviço, ele tem que executar aquele serviço como deve ser feito. Não pode ser de qualquer forma, né? Então, o consumidor ele não pode aceitar qualquer serviço. Ele tem que aceitar o que ele contratou. Mas o fato da construção da área de lazer cabe também para a solicitação de instalação de uma antena telefônica, Exatamente. de uma antena de TV, de coisas mais acessíveis, mais comuns no dia a Isso. dia. Vamos supor que você contrate um serviço para instalar uma antena, colocar uma internet, que é mais comum hoje, né? Mas Colocar a como internet. é todo mundo sintonizado, E o todo mundo junto com a funcionário tecnologia. dessa empresa tem que subir no estabelecimento, tem que subir na casa. Isso. E lá ele quebra telhas. De quem será esse prejuízo? De quem contratou o serviço, mas a obrigação de reparar vai ser dele, Dele. porque quem quebrou foi ele. Exatamente. Não Então, executou a o empresa serviço dele contratada, como deveria. a empresa contratada é responsável, né, pelo profissional que está lá executando o serviço. Então, tudo o que acontecer com aquele profissional, a empresa será responsável. Mais uma dica da doutora Rafaela, porque geralmente isso acontece corriqueiramente nas nossas casas, Exato. nos estabelecimentos Exatamente. comerciais. É. Não é? E ainda tem outra pergunta, outro questionamento, doutora Rafaela, em relação à cobrança indevida e abusiva. Isso acontece muitas vezes com pessoas que são aposentadas. E também, às vezes, acontece com pessoas que possuem cartão de crédito. Exatamente. Como agir? Bem, Quer dizer, o que seria a cobrança indevida e abusiva e como agir? isso. Essa cobrança indevida e abusiva, ou abusiva, porque ela pode ser uma ou outra, ou pode ser as duas juntas. Então, nesse caso, se o consumidor pagar por uma conta que ele não deve, ele deve ser ressarcido em dobro, né? Em dobro, com juros e correções monetárias. E se essa cobrança persistir, for insistente, que entra no caso da cobrança abusiva, né? Você pode reclamar no judiciário. Né? Pode caber a medida dependendo do caso concreto, pode caber um possível dano moral. Tem mais outra coisa. Esse questionamento agora é meu, tá, gente? Porque isso aconteceu comigo e eu fiquei possessa. Confesso, eu fiquei indignada. Esse final de semana não. Aos finais de semana, eu tirei um tempinho para assistir uns filmes. Aí eu fui ligar minha TV e liguei um aplicativo que eu tenho da Netflix, que eu tenho assinatura da poderia nem estar falando para fazer propaganda, não é propaganda, tá, gente? É só para esclarecer o caso. E a minha TV funciona normalmente para tudo. E também não tem muito tempo de aquisição, que é a minha TV do quarto. E apareceu a seguinte mensagem, doutora Rafaela. Eu coloquei aqui para ler tal qual. A TV não está compatível para receber este sinal do aplicativo. Aí eu, como assim? Aí eu fui olhar. Né? Aí a mensagem tinha dizendo quais eram os modelos que estavam compatíveis com esse, para recepcionar esse aplicativo. Então, a minha TV já não poderia, como realmente não foi, não aconteceu nada, eu fiquei passando. Não conseguiu assistir o filme? Não consegui, não pluga, não dá o aval para você continuar. E essa TV por assinatura, ela não te enviou nenhuma notificação antes de cortar o sinal? Não enviou mensagem. Quando eu fui acessar, eu me deparei com essa mensagem. Quando eu me deparei com essa mensagem, que eu procurei no próprio aplicativo da TV para procurar saber, aí apareceu essa mensagem. A minha TV não está mais elencada em relação ao aparelho que pode receber aquele sinal. E eu fui ligar para o número de contato com o consumidor. E realmente, de fato, me forneceram a informação que está aparecendo na tela do meu aparelho, que é verídica. Nesse caso Doutora aí... Rafaela, como proceder? Eu vou ter que comprar nesse caso, doutora Yolanda... Eu já estou pagando a parte. Exatamente. O primeiro erro aí dessa TV por assinatura é não ter enviado uma notificação prévia para deixar o consumidor ciente das atualizações que ela está pretendendo realizar, né? Então, aí pode se enquadrar, sim, como prática abusiva. O Código de Defesa do Consumidor, acho que lá no artigo 39, ele traz essa prática abusiva, né? E a empresa, ela não pode induzir o consumidor
a adquirir outros dispositivos para poder se beneficiar dos serviços que ela oferece. Aí eu me questionei isso, como é que ela vai me induzir a adquirir outro aparelho? Ela está com um contrato com outro tipo de aparelho para realmente induzir o consumidor a realizar outro consumo para adquirir outro produto para poder se utilizar do produto dela. Exatamente. A gente não pode afirmar essa, não é? A gente não pode afirmar porque a gente não tem essa informação. De ficar assim, incrédula diante do que eu estava Exatamente. vendo. Inclusive, você pode pedir a restituição do valor que você pagou pelo mês da assinatura, porque é mensalidade, não é? Isso. Você pode pedir o valor desse pagamento aí, dessa Mas aí mensalidade. está, eu não quero cancelar. Você quer assistir. Exatamente. Não é? Agora, da forma de como realmente eu contratei. Exato. E você tem esse direito, né? Porque aí, na verdade, o que está acontecendo? Uma indução para que você adquira um novo dispositivo, ainda que seja alguma coisa para incrementar a TV ou uma outra TV, porque agora tem uns aparelhos, né, que a gente coloca nas televisões que de atualização, às vezes você não quer comprar uma TV, mas tem uns aparelhos. E assim, nesse caso, é um dispositivo e a empresa ela não E não pode está induzir. dentro do meu orçamento nem da minha Exato. programação. Então aí, e ela pegou você de surpresa, né? As atualizações elas podem acontecer, mas não é assim do dia para a noite. Quer dizer, você foi surpreendida ao ligar a sua TV, né? Você não recebeu uma notificação Não. prévia. Nenhum. Então, teria que ter recebido essa notificação. Entende? E é isso. Perfeito. Muito obrigada Nada. pelo esclarecimento. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas aí, se não aconteceu, fica a dica. Se já aconteceu, você já sabe qual caminho seguir. É isso. Doutora Rafaela, nosso tempo já está chegando, mas temos mais uma pergunta aqui. Eu acredito que seja uma pergunta para uma resposta ou uma pauta muito extensa, que vai ficar até para uma próxima edição, tá? Mas eu já vou adiantar alguma coisa. É sobre superendividamento. A pergunta foi em relação a o comprometimento, que inclusive fez parte de uma publicação sua, porque a Sim. senhora recebeu um questionamento, uma dúvida de uma pessoa que estava lhe acompanhando nas redes sociais, e nós recebemos aqui também, que ela era uma servidora pública e tinha alguns empréstimos consignados no contra-cheques dela, só que estava vindo com vários descontos e que estava comprometendo muito a renda dela. Sim. Né? Essa foi a sua resposta, a sua explicação completa, que eu achei muito louvável. A nossa foi um pouco diferente, mas se enquadra na mesma situação. Na mesma situação. O que fazer nessa situação, assim, em linhas gerais? Porque aí é um caso que a gente pode montar uma pauta para o seu entorno aqui. Porque assim, tem muita coisa para se falar sobre o superendividamento, né? Então, nesses casos, o que é que o consumidor pode fazer? Fazer uma análise de todas as suas dívidas, né? Ver o quanto o salário está sendo comprometido e pode sim ingressar uma ação de repactuação de dívidas. Essa repactuação de dívida, ela vai pegar num processo só, em um só processo, todos os empréstimos constantes na folha de pagamento desse consumidor e vai negociar, porque provavelmente nesses contratos eles têm juros abusivos. Então, a primeira dica que eu dou, se você deve ao banco, se você deve no cartão de crédito, se você tem uma coisa que você não está podendo pagar, não renegocia. É muita desvantagem o consumidor renegociar dívidas. Porque, na realidade, não vai ter nenhum abatimento. Não vai ter abatimento, a dívida vai crescer. E, assim, quando você faz uma renegociação de uma dívida, ela muda o valor. Né? E aí, quando você já não consegue, é quando vira uma bola de neve. Você deve R$1.000, eu vou exemplificar com valores para ficar. Fechado. Exato. Para quem está nos acompanhando e quem lançou a pergunta, vai tentar entender melhor. Você tem uma dívida de R$1.000 e aí você vai renegociar essa dívida, ela passa para R$1.500. Então aí você paga 2 parcelas, já não pode mais pagar. Essa dívida, ela não vai voltar para o valor original, ela vai permanecer nos R$1.500. Entendeu? E aí você quer renegociar. O banco vai fazer o quê? Vai te dar chances de você ficar renegociando essa dívida, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tem uma dívida
uma dívida original em um banco que era 12 mil reais. Essa dívida hoje está em 500 mil reais. Ela renegociou 3 vezes apenas, mas olha que juros, não é? Exorbitante. Então, assim, Abusivo. estamos inclusive fazendo essa ação de repactuação de dívida, porque não é só um contrato que está ali naquele valor, são vários, e de vários estabelecimentos. Então, tudo vai ficar em um processo só, e o máximo que pode ser comprometido do salário do consumidor, o máximo, 100%, é 35% do salário. Mais que isso, é desvantagem, o consumidor fica em desvantagem total, né? Então, assim, o consumidor ele pode sim negociar essas dívidas com juros pertinentes. Não é que não vai pagar juros, mas o consumidor vai pagar um juro justo, não é? E sem comprometer o orçamento mensal e sem comprometer a sua dignidade. E a sua própria subsistência. Porque Exatamente. se você tem o seu salário todo comprometido, você vai se manter como? Exatamente. Então, assim, você faz um empréstimo, está para pagar um valor, faz outro, para pagar aquele que fez primeiro. Então, isso vira uma bola de neve. E essas pessoas que renegociaram empréstimos, provavelmente com juros abusivos, se fizer essa ação de repactuação de dívidas, pode chegar a uma redução de até 95% desses juros. Perfeito. Então, assim, é uma coisa a se analisar. É um resgate, eu digo que é um resgate. Essa lei do superendividamento, exatamente, essa lei do superendividamento, ela é muito importante, porque ela traz de volta a dignidade, ela traz de volta o consumidor para o mercado, porque imagine, eu acho que quem deve muito deve se sentir excluído do mercado, deve se sentir muito excluído da sociedade. Sem falar, doutora Rafaela, que fica sem liberdade também Exatamente. de adquirir algo que possa até retornar para você, levantar a sua autoestima. Exatamente. Porque uma pessoa que fica com uma situação de superendividamento é Ela uma não pessoa dorme, que não tem paz, exatamente, ela não tem paz. Então, assim, não tem uma vida saudável. essa lei do superendividamento, ela pode ser uma aliada desses consumidores que estão perdendo o sono, vamos dizer assim, né? Então, vamos recuperar o Então, sono, vocês seguindo têm, as dicas da doutora vocês Rafaela. têm essa chance e é bem louvável. Doutora Rafaela, é sempre um prazer ouvi-la. Que bom que a senhora Obrigada. está aqui conosco. Tanto, há mais ou menos um ano não. Um ano nós estávamos juntos em uma viagem. Foi, Mas há mais ou menos uns 6 meses nós nos vimos. exato, De forma muito rápida. de forma rápida, Mas exato. é assim, muito importante estar com você. Sempre bom nos encontrar. E chegando, nos encaminhando para o final, antes das suas considerações finais, eu vou passar para quem está nos acompanhando a nossa recomendação do dia. É um filme. A recomendação do episódio de hoje foi recomendada pela doutora Rafaela, tá? É um filme. É O Preço do Amanhã. É um filme de ficção sobre práticas abusivas. E ninguém melhor do que a doutora Rafaela fazer um breve comentário para que passe para vocês do que realmente se trata, ao tempo que encaminhamos para suas considerações finais, doutora Rafaela. Fique à vontade. Eu não vou dar spoiler, né, do filme, que é para deixar todo mundo curioso e todo mundo precisa assistir, sim, esse filme. É um filme de ficção, como você bem falou, e ele fala de práticas abusivas e da abusividade das empresas quando vão etiquetar preços e etc. É um filme interessante, eu recomendo. Então, assim fica a nossa recomendação do nosso episódio de hoje, que é um filme, e nós esperamos que vocês assistam, que preparem aquela pipoquinha, reúna a família, para que todo mundo tenha consciência realmente do que são os direitos e deveres do consumidor. E se por acaso esteja sendo lesado, se o seu direito não estiver sendo respeitado, você saber como e a quem recorrer, tá? Então, doutora Rafaela, nós estamos nos encaminhando para o final. Peço que a senhora faça suas considerações finais, sendo um enorme prazer tê-la aqui conosco. Da mesma forma. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui esclarecendo as dúvidas, né? Eu espero que esse bate-papo tenha sido frutífero e tenha tirado bastante dúvidas de vocês, consumidores. Certamente. Estou à disposição para mais Será sempre um prazer mais bate-papos como esse. Dinâmica como a senhora é, e eu sei que já vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade. Tem através muita da surpresa Comissão do boa Direito do realmente para o consumidor alagoano. Então, vamos ficar de olho. Exato. E vamos passar tudo para vocês, tá? Então, assim, nós encerramos mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente
da Tribuna Mix e da TV Rádio Web. Então, vai lá no nosso canal, comenta, assiste, encaminha para outras pessoas, dá um like e propaga essa informação, que é muito importante para que você, cidadão, seja consciente dos seus direitos e deveres, tá? Então, por aqui eu me despeço de vocês, com um abraço caloroso, até o nosso próximo episódio.